Espaço Cultural CPFL. Lembramos que as câmeras localizadas no Café Filosófico fazem a captação dos encontros que aqui acontecem, para que sejam retransmitidos nacionalmente na grade de programação da TV Cultura. Solicitamos a todos os presentes na sala principal que assinem o termo de cessão de direitos, de imagem e de voz, decorrentes da participação nas gravações. O termo se encontra na recepção do Espaço Cultural CPFL. Agradecemos a participação de todos. Esta noite teremos um encontro do módulo Café Filosófico, com o tema Dilemas Éticos. O módulo tem curadoria de Renato Giannini Ribeiro, doutor e professor titular na USP. Renato defendeu mestrado na Sorbonne e entre suas obras destaca-se A Sociedade contra o Social, o alto custo da vida pública no Brasil, Prêmio Jabuti em 2001. Foi também curador das versões 2003 e 2004 do Café Filosófico do Espaço Cultural CPFL. O tema desta noite é Ética na Profissão. Será discutido por Eduardo Giannetti, economista, cientista social, PhD pela Universidade de Cambridge, professor do curso de Economia das faculdades IBMEC de São Paulo. Entre suas publicações destacam-se Beliefs in Action, Economics, Philosophy and Social Change, Vícios Privados, Benefícios Públicos, pelo qual ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Ensaio. E o recém-lançado O Valor do Amanhã, pela editora Companhia das Letras. Avisamos que o autor estará à disposição para assinaturas do livro após a palestra. Vamos, portanto, receber com aplausos o professor Eduardo Giannetti. Muito boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui a convite da CPFL para participar desse café filosófico. E como nós estamos, de fato, num café filosófico, eu espero que possamos dialogar, interagir, conversar, porque é para isso que realmente que eu estou aqui. Nós estamos conjuntamente aqui nessa noite. Não farei uma apresentação formal, uma palestra longa, farei mais um enquadramento do problema que me foi proposto, que está dentro do tópico Dilemas Éticos aplicado à profissão. Faria um enquadramento do problema e depois poderemos, então, dialogar sobre os tópicos que trarei ou, então, alguma outra questão que, porventura, vocês queiram trazer aqui para a nossa reflexão. Eu vou dividir a minha... Desculpe, professor. Tá. Eu estou um pouco longe aqui da mesa, eu vou ter que... Podemos fazer o seguinte. Isso. Pronto. Um pouco mais para cá. Bom, eu vou dividir a minha fala em três partes. Eu vou começar com uma consideração de caráter mais geral, abstrato, sobre ética, basicamente caracterizando as duas grandes áreas dentro das quais transcorre a reflexão ética. E depois eu vou abordar a questão das profissões, à luz dessa caracterização inicial que farei, enfocando aqui duas perspectivas. A perspectiva da escolha de uma profissão e depois a perspectiva do exercício de uma profissão. Então eu vou começar com algumas definições, alguns conceitos gerais, que serão úteis, eu espero, depois no trabalho que faremos em relação ao tópico das profissões, e aí eu vou partir realmente para uma discussão mais aplicada, me colocando questões filosóficas que eu acho que são de interesse comum, sobre as dificuldades que aparecem no momento da escolha e depois no momento do exercício de uma profissão. Deixe-me começar então com uma reflexão mais ampla sobre a ética, né? Do que trata a ética e por que nós temos essa dimensão da experiência humana que é a ética. A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é. Os processos naturais são regidos por forças que independem por completo da nossa escolha e da nossa vontade consciente, inclusive o nosso metabolismo, o nosso corpo. Ninguém escolhe como vai digerir o alimento ingerido, ninguém escolhe como vai bater o próprio coração,
Ninguém escolhe como o seu fígado vai ou não secretar a bilis. Todo o nosso metabolismo, todas as nossas funções vitais estão presas a processos naturais inteiramente fechados à nossa escolha e à nossa deliberação. No entanto, quando nós nos relacionamos com o mundo, tanto interpessoal quanto com os objetos da própria natureza, nós percebemos que as nossas opiniões, as nossas escolhas, as nossas deliberações têm um papel. Elas podem mudar o nosso comportamento. Por exemplo, diante de um doce que me é oferecido, eu posso escolher comê-lo ou não, embora depois de ingerido ele vá se tornar gordura, independente do que eu pense a respeito. Há uma diferença fundamental. O ser humano ocupa um lugar intermediário no mundo natural. Ele tem todo um vínculo com este mundo natural, ele pertence ao mundo natural, ele nasceu do mundo natural, ele voltará ao mundo natural, mas enquanto ele transita pela existência, ele tem esta capacidade, esta liberdade, esta prerrogativa de afirmar os seus valores, afirmar a sua preferência em relação às coisas, como elas são e como elas se oferecem para nós. Bom, feita essa caracterização muito ampla, quais são as grandes áreas de reflexão que nós identificamos quando fazemos uma visão panorâmica da história da filosofia, olhando para a ética? Eu tendo a acreditar que basicamente são duas as questões que emergem na reflexão ética na história da filosofia ocidental. Eu vou chamar uma delas de ética pessoal e a outra de ética cívica. Qual é a pergunta, qual é a grande questão da ética pessoal? A grande questão da ética pessoal nasceu num momento bem definido da história da filosofia grega com Sócrates, quando ele afirma que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, o que ele está perguntando fundamentalmente é como viver. Não é uma pergunta trivial. E ele está indo mais longe, afirmando que uma vida que não é passada pelo crivo de um exame, de uma deliberação, de algum tipo de projeto, não é uma vida humana no seu melhor, talvez sequer digna de ser vivida. Ele está afirmando, portanto, uma missão, um caminho para a reflexão no campo da ética pessoal e que está muito ligada à noção de valores. A ética pessoal tem a noção de valor como sendo o seu ponto crucial, o seu fulcro. Que tipo de valores? Quais são os valores de uma existência bem conduzida? Ou seja, qual o lugar, qual o peso das diferentes possibilidades de afirmação humana? Até que ponto a realização humana se dá no campo da especulação, ou no campo das finanças, ou no campo da afetividade, ou no campo de algum tipo de excelência que se persegue como um fim em si mesmo. E, especialmente, questão que já era muito importante também para os gregos, né? A questão da intertemporalidade. Ou seja, a vida não pode ser pensada como uma sucessão de momentos isolados. A vida humana bem conduzida, a vida filosófica, a vida que passa pelo crivo da reflexão, é uma vida que contempla o arco da existência no seu conjunto. Ela não é vivida um momento de cada vez. Ela tem algum tipo de sentido, ela é dotada de algum tipo de estrutura que confere a ela um sentido no qual uma realização é alcançada. Então, a ética pessoal, como eu afirmei, ela está muito calcada na questão dos valores, ela arbitra entre diferentes possibilidades de felicidade ou de realização para o ser humano, e ela realça muito a intertemporalidade, ou seja, a dimensão de uma vida que não se esgota numa sucessão de momentos que são vividos sem concatenação. É um pouco a diferença entre o ser feliz e o estar feliz. O estar feliz é uma coisa circunstancial, é um sentimento pré-reflexivo, é um momento, mas ele não se confunde com o ser feliz, que é uma avaliação do conjunto de uma existência nas suas múltiplas dimensões e uma avaliação de uma existência no tempo, ou seja, como é que ela transcorreu, como é que ela se desenrolou. As coisas podem ir muito mal no campo da ética pessoal, né? É o caso do sujeito que não se reconhece na vida que tem, que considera, por exemplo, que não soube aproveitar as oportunidades que lhe foram oferecidas. Lembrando aquele verso do Fernando Pessoa, fiz de mim o que não soube e o que poderia ter feito de mim, não fiz. Esse é um problema que surge no campo da ética pessoal. O fato de nós termos acesso a oportunidades, o que nem sempre é o caso, não garante que nós vamos fazer o melhor dessas oportunidades com as quais lidamos, né? Bom, a outra grande área de reflexão no campo da ética não diz respeito ao indivíduo,
e ao seu projeto de vida, que é o que eu chamei a ética pessoal, mas ela diz respeito à ética cívica. Qual é a questão da ética cívica? Onde é que aparece o problema central dessa área de reflexão na filosofia? A questão da ética cívica é a questão da convivência humana e das regras que estabelecem os parâmetros para uma boa sociedade. Assim como a pergunta da ética pessoal é como viver, eu creio que a pergunta central da ética cívica é o que constitui uma boa sociedade? Quais são as características, quais são as regras de convivência, quais são as propriedades de uma existência coletiva que nós possamos considerar meritória e digna realmente daquilo que de melhor podemos construir. Se na ética pessoal o conceito é o valor, o conceito-chave é o conceito de valor, no campo da ética cívica o conceito-chave é o conceito de norma, que pode ser tanto uma norma informal, são regras de convivência que não estão codificadas, que não estão definidas minuciosamente num código legal, mas são também regras de convivência que muitas vezes estão codificadas e constituem um marco legal, um marco jurídico. Algumas dessas regras de convivência são julgadas de tal importância para uma existência coletiva minimamente harmoniosa que elas acabam ganhando essa formalização e acabam se fixando num código legal que é variável ao longo do tempo e que está em processo de permanente revisão. Dentro da ética cívica, nós encontramos questões como Constituição, quais são as regras fundamentais de convivência no plano da política. Nós encontramos questões ligadas a sistema econômico, quais são as regras de um sistema econômico que permita prosperidade, que permita afluência, que permita bem-estar, até que ponto essas regras coletivas estão ou não conduzindo a níveis maiores de bem-estar, mas são perguntas todas elas que não olham para o indivíduo e sim olham para o conjunto, olham para o cívico, para a convivência, para a dimensão coletiva na nossa vida. Como é que as coisas podem dar errado no campo da ética cívica? O exemplo, talvez mais conhecido na história da filosofia, é o estado de natureza hobbesiano, a guerra de todos contra todos. Na falta de um acordo mínimo sobre as regras para uma existência em sociedade, argumenta Hobbes, essa sociedade descamba para uma situação de guerra civil, para uma situação de autodestruição, num processo que rapidamente escala, rapidamente se torna muito nocivo e acaba levando a uma ameaça onipresente. A guerra de todos contra todos significa ausência ao grau zero da ética cívica. É quando não há mais qualquer acordo sobre como viver coletivamente. Nós caminhamos para uma situação de anarquia autodestrutiva e muitas vezes terminal para uma sociedade humana. Se nós fôssemos olhar para a história da filosofia, eu acho que podemos identificar o berço da reflexão sobre a ética cívica também num diálogo de Platão, que é o Protágoras, onde aparece um mito muito interessante, quem não conhece vale muito a pena ler. O Protágoras, que aliás era um sofista muito respeitado pelo Platão e pelo Sócrates, o Protágoras oferece um mito sobre a origem da sociedade e mostra como foi precária a existência humana em sociedade enquanto não se afirmaram certos valores éticos que permitiram uma convivência mais harmoniosa e o surgimento da polis. O Protágoras conta um mito e depois ele faz a mesma argumentação sem recorrer ao mito, sem recorrer a uma intervenção de Zeus, mostrando como se dá no processo educacional a constituição desse acordo sobre normas de convivência que permitem uma sociedade viver de forma razoavelmente harmoniosa, sem descambar para aquela situação de conflito que pode arruinar completamente não só a existência coletiva, como também a existência individual, na medida em que, numa sociedade em que a ameaça de violência dos demais é onipresente, fica muito difícil para qualquer indivíduo construir a sua ética pessoal, construir o seu projeto de vida, aquela vida na qual se reconhece. Bom, muito dos problemas que aparecem na reflexão ética diz respeito também à relação entre ética pessoal e ética cívica. Há sempre uma tensão entre essas duas possibilidades. Se os indivíduos afirmam de uma forma muito agressiva e à revelia dos demais os seus projetos e os seus valores, isso sacrifica em demasia a ética cívica e leva a sociedade para uma fogueira hobbesiana. Ao contrário, se o ponto de vista coletivo, se a sociedade impõe de maneira muito forte as regras de convivência e leva isso a ponto de sufocar qualquer espaço para a afirmação da individualidade, você peca pelo excesso na direção oposta, eliminando o indivíduo, suprimindo o indivíduo e levando a uma existência
muito padronizada, sem criatividade, sem liberdade, sem possibilidade de mudança. Eu acho que na experiência humana nós encontramos exemplos muito fortes das duas situações. Ou seja, sociedades que, por uma falta de acordo mínimo, né, no campo da ética cívica, acabam embarcando em trajetórias de conflito muito aberto e, ao mesmo tempo, situações, chamamos às vezes de estados totalitários, em que o ponto de vista coletivo, uma ética cívica, acaba sufocando e suprimindo qualquer possibilidade de expressão do indivíduo. No caso extremo, para lembrar um exemplo recente do século XX, no caso extremo do totalitarismo soviético, os cidadãos ficavam totalmente tolhidos na sua liberdade de ação. Um exemplo eloquente de até onde pode chegar isso é um fato simples, que era o seguinte: o cidadão não podia sequer usar uma máquina fotocopiadora diretamente. O Estado queria saber o que é que o cidadão estava copiando. Então, toda vez que se pedia um xerox, você entregava na mão de um funcionário que levava para uma outra sala, e você nunca sabia quantas cópias ele estava tirando, e depois ele te devolvia. Ou seja, o Estado onisciente tentando controlar a minúcia do dia a dia do cidadão e com um prejuízo enorme para a realização humana e para a possibilidade de criação. Isso apenas para dar um exemplo simples. Bom, essa caracterização inicial eu acho que me ajuda a entrar no que eu queria falar agora, que é uma aplicação desses conceitos para o campo da profissão. E como eu disse, eu vou aplicar, seguindo a classificação que eu propus, eu vou aplicar primeiro no caso da ética pessoal, a escolha de uma profissão, e depois no caso da ética cívica, o exercício de uma profissão. E eu vou começar com uma reflexão sobre as dificuldades, as armadilhas e os problemas que surgem no momento de se escolher uma profissão que atenda simultaneamente a muitos requisitos. Basicamente 3. A expectativa que cada um tem da vida e a visão que tem daquilo que de melhor pode fazer de sua vida. A profissão é uma parte fundamental disso, o que eu vou fazer na vida do ponto de vista do trabalho, da minha ação. Eu preciso preencher um requisito de autossuficiência financeira. Eu não quero, normalmente as pessoas relutam em viver parasitariamente, dependendo do favor alheio, né? Elas querem ter algum tipo de reconhecimento financeiro pelo que fazem, que lhes permita viver com autonomia e, ao mesmo tempo, a expectativa dos demais. As pessoas, ao escolherem uma profissão, muitas vezes estão premidas pelas expectativas que os pais, ou os responsáveis, ou os adultos, ou as pessoas que ela admira, têm em relação àquilo que ela vai se tornar na vida. E muitas vezes acabam se desencaminhando por atribuírem a essas expectativas um peso indevido. Bom, deixe-me dar 3 exemplos colhidos na história da filosofia sobre a dificuldade da escolha de uma profissão. Né? Eu peguei o caso de 3 jovens, na verdade 2 não muito jovens, aliás, 2 jovens e um não muito jovem, vocês já vão ver quem eram, e eu fiz um pequeno relato aqui, baseado em dados biográficos, para mostrar algumas das armadilhas e questões que surgem exatamente nessa dimensão da ética pessoal, que é escolher uma profissão para o resto da vida, escolher o que vai fazer do seu trabalho e da sua criatividade. Os meus 3 exemplos são René, Charles e Carl. Vou começar com René. A ambição de René, um jovem francês provinciano, era seguir uma carreira militar e tornar-se oficial no prestigioso exército comandado por Maurício de Nassau. Fim do curso no colégio jesuíta de La Flèche, ele estudou esgrima e equitação antes de alistar-se. Tinha 22 anos. Acontece, porém, que ele era fisicamente fraco, tíbio e tinha enorme dificuldade em acordar cedo. O fracasso veio a galope. O pai de René, desapontado, chegou a recriminar o filho caçula, acusando-o, isso está numa carta do pai do René para ele, quando ele fracassou na carreira militar, acusando-o de não servir para nada, exceto ser encadernado em couro de novilho. Frustrado na vida de ação e aventura que pretendera levar, René recolheu-se a um pequeno cômodo em Utrecht, na Holanda, armou-se da dúvida hiperbólica e pôs-se a conversar consigo mesmo sobre os seus pensamentos. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Desse passo em falso nasceu Descartes. Assim começou o Descartes filósofo. Queria ser militar. O jovem Charles, vamos falar agora de um inglês.
O jovem Charles não sabia o que fazer na vida. Por falta de opção, acabou cedendo à pressão do pai, que era médico, e matriculou-se no curso de medicina em Edimburgo. Não funcionou. Largou a faculdade sem obter o diploma e seguiu para a Universidade de Cambridge, onde pretendia preparar-se para uma carreira no clero da igreja anglicana. Seu desempenho acadêmico, porém, foi medíocre. Pior, a meio caminho do curso, perdeu a fé. Para quem está se preparando para padre, realmente é grave. Formado e sem rumo, Charles decidiu aceitar um posto de naturalista a bordo de um navio que passaria 5 anos navegando pelos mares do Atlântico Sul. O pai, contudo, era ferozmente contra a aventura. Coisa de vagabundo, declarou. E foi apenas graças ao apoio providencial de um tio que ele conseguiu viajar. O tio financiou, inclusive, o trajeto dele da sua cidade local para o porto. Ele não tinha dinheiro sequer para pagar o transporte até o porto, onde embarcou. O espetáculo da natureza sul-americana deu ao jovem Charles o que pensar. Assim, Darwin se fez. Essa é a história do jovem Darwin. O terceiro exemplo de Carl já não é um homem tão jovem. O exilado Carl, aos 44 anos, nunca havia tido um emprego regular, nem sustentado a família, mulher e 6 filhos, com o suor do seu rosto. Pressionado pelos amigos e parentes, cansados de atender a seus apelos por mais dinheiro, você deveria acumular algum capital em vez de só escrever sobre ele, recomendou a mãe. Cal, por fim, aceitou a ideia de procurar emprego e candidatou-se a um posto administrativo numa companhia ferroviária britânica. Foi a única vez que ele procurou emprego. O curioso é que Cal, embora doutor em filosofia pela Universidade de Bonn, acabou não sendo admitido para o cargo, sob a alegação de que a sua caligrafia era indecifrável. Os amigos e parentes estranharam aquele inesperado revés no concurso, mas não cortaram a mesada. O mundo perdeu um burocrata, mas ganhou, 5 anos mais tarde, Das Kapital. Bom, a vida dá estranhas voltas. O que esses exemplos aqui me sugerem sobre a dificuldade da escolha de uma profissão? Eu acho que tem muitas questões a serem exploradas aqui. Eu vou me ater a um conjunto pequeno delas. Primeiro, a dificuldade dos pais em realmente lidar com a delicada questão das expectativas que têm em relação aos seus filhos ou jovens procurando o que fazer na vida. Imaginem se os pais desses 3 personagens a que eu me referi tivessem conseguido pressionar os filhos suficientemente para que eles se tornassem o que eles, pais, desejavam que fossem. Ou seja, o sargento Descartes, o vigário Darwin e o burocrata Marx. Eu acho que se arrependeriam, pelo menos à luz do que os 3 se tornaram depois desses grandes fracassos no início da jornada. Há um dilema aqui. O dilema qual é? Realização pessoal versus expectativas alheias versus independência financeira. Na verdade, é um trilema. Nós não estamos falando de um dilema, nós estamos falando de 3 motivações muito poderosas que competem no momento da escolha de uma profissão. E a solução desse trilema não pode ser o sacrifício absoluto de qualquer um desses polos em nome dos demais. Embora, em cada situação e configuração particular, um sacrifício maior ou menor de uma dessas dimensões acabe sendo o caso. Por outro lado, pais completamente indiferentes ou que não oferecem qualquer tipo de resistência e de chamado à realidade diante das fantasias e aspirações dos seus filhos, eu creio que também comprometem o processo de escolha de uma profissão. Eu duvido que René Descartes, que Charles Darwin ou Karl Marx tivessem mobilizado o impulso necessário para uma obra de criação monumental como cada um deles fez, se não tivesse que enfrentar, inclusive internamente, a resistência que enfrentou para poder afirmar o seu caminho na vida. Ou seja, pais excessivamente permissivos que banquem qualquer devaneio dos filhos podem também sacrificar a sua realização e a escolha da sua profissão. Por quê? Porque facilitam demais as coisas.
A pessoa, para mobilizar aquilo que ela tem de melhor, precisa encontrar alguma resistência. A faísca é o resultado do impacto. Se não tiver a pedra oposta, não sai a faísca, né? Esse movimento, ele não é simples. A mobilização de recursos, até espirituais, para uma realização dessa magnitude, se não houver algum tipo de responsabilidade e de reconhecimento das consequências das escolhas que são feitas, eu creio que fica também comprometido. Eu próprio, como professor universitário, observo muitas vezes jovens que têm as coisas tão facilitadas pelos pais, que bancam qualquer devaneio, qualquer sonho. Um dia quer ser cineasta, outro dia quer ser pintor, no dia seguinte quer ser crítico de música, que o jovem acaba não se realizando em nenhum caminho, acaba não afirmando na prática nenhum caminho. Ele se torna um diletante, um eclético, e vai de tropeção em tropeção, até porque ele não enfrenta jamais as agruras de ter que resolver por si mesmo o que deseja fazer na vida, assumindo as consequências pelas escolhas feitas. Eu acho que isso é fundamental. O problema da escolha da profissão nessa dimensão da ética pessoal é que nós estamos, na verdade, buscando sempre aquilo que faz sentido para nós e aquilo dentro do que nós podemos expressar o que de melhor temos, em termos de criatividade, de liberdade, de expressão. O que não é fácil para nenhuma pessoa. Eu acho que esses 3 exemplos mostram como o caminho de uma grande realização muitas vezes é pontuado de pequenos ou grandes reveses e fracassos, né? Eu me lembro aqui um verso bonito do Caetano Veloso, num disco muito da sua juventude, em que ele diz que coloquei todos os meus fracassos na parada de sucessos, né? Na verdade, o caminho da parada de sucessos muitas vezes está repleto ou permeado de fracassos. Bom, isso basicamente o que eu vou colocar como enquadramento do problema do exercício, da escolha de uma profissão. Eu queria falar um pouco agora a questão do exercício da profissão, que é um problema não de ética pessoal tanto, mas é mais um problema de ética cívica, e depois concluir rapidamente, antes da gente franquear a palavra para o diálogo, para o debate, falar um pouco, muito rapidamente, sobre como eu entendo essa situação aplicada à realidade brasileira. O problema da ética cívica, como eu tentei caracterizar aqui, é um problema de compatibilização de projetos de vida, né? Uma sociedade na qual não há um mínimo de acordo sobre regras do jogo é uma sociedade que descamba para uma situação de conflito e de autodestruição. As diferentes profissões que nos inserem no mundo do trabalho, elas são dotadas, cada uma, de uma ética de conduta e de um padrão de conduta que é, na verdade, socialmente definido. O jornalista, o empresário, o médico, o juiz, o ministro, todos, o professor, tem, na verdade, implicitamente no seu mundo de atividade profissional, regras formalizadas, que são comuns a todos, né? O Código Legal, o Código Penal, mas também expectativas e também compromissos com aquela atividade dentro da qual atuam. Muitas vezes não formalizados, muitas vezes não definidos num código, né? Mas quando há uma quebra dessa regra informal ou dessa norma informal, muitas vezes há o reconhecimento pela própria pessoa ou pelos demais de que alguma expectativa foi transgredida. Dilemas aparecem no exercício de qualquer profissão e muitas vezes dilemas para os quais não há solução trivial. Deixa eu dar alguns exemplos rápidos. Um jornalista, por exemplo, ele tem acesso a uma fonte que lhe revela algum tipo de informação e essa informação pode resolver, por exemplo, um crime ou pode comprometer a segurança de alguém. E essa pessoa tem um compromisso ético na sua profissão de jornalista de não entregar e não revelar a fonte. Essa pessoa vive um dilema. Ela vai acatar socialmente o dever de informar algo que é relevante para a vida em sociedade, ou ela vai acatar o seu compromisso profissional como jornalista de preservar o anonimato da fonte. Nós tivemos recentemente nos Estados Unidos um caso de uma jornalista que, para preservar o anonimato da fonte, preferiu ser presa do que propriamente trair o seu código de profissão. Um empresário. O empresário tem uma série de dilemas éticos e muitas vezes agudos. Por exemplo, um empresário que deseja cuidar do meio ambiente, porque tem esse valor, ou que deseja contratar pessoas de mais idade,
E, no entanto, muitas vezes, premido pela competição, ele percebe que se ele fizer tal coisa, a sua empresa não resistirá e acabará se tornando deficitária, acabará tendo prejuízo, não sobreviverá à competição e ele, portanto, não pode expressar na sua atividade, no seu processo decisório empresarial, os valores que tem. Então, a própria competição, mecanismos de mercado, tolhe e leva o empresário a um dilema entre viver à altura do que ele considera a sua missão, o seu papel, a sua responsabilidade, ou, ao contrário, preservar o seu negócio, manter a viabilidade financeira da sua empresa e tudo mais. No caso brasileiro, isso aparece de forma muito aguda na questão da informalidade. Não são poucas as empresas no Brasil que, se tiverem que pagar todo o desaforo tributário da nossa convivência, desaparecem do mapa. Não tem como continuar viáveis financeiramente. Isso é um terrível dilema. Empregos desaparecem, valor desaparece e o sistema tributário coloca muita gente nessa situação de ter que escolher entre cumprir integralmente a lei ou continuar existindo como empresário e capaz de agregar e gerar valor. É lógico que situações desse tipo abrem muito também o flanco para os aproveitadores e os oportunistas que se servem de pretextos desse tipo para poderem transgredir e abusar, em nome de outras questões, o Código Legal, o Código Formal de Convivência, que no caso é o sistema tributário. Medicina é um campo muito rico para dilemas de profissão. Por exemplo, um paciente terminal que está vivendo uma situação de dor insuportável, que é absolutamente irrecuperável, que não tem mais possibilidade de salvação, e, no entanto, o médico, pela lei e pelo seu compromisso hipocrático, precisa lutar para mantê-lo vivo, ainda que sem nenhuma esperança e vivendo dor, muitas vezes insuportável. É um dilema entre atender o bem-estar do paciente, que muitas vezes prefere morrer justificadamente, e cumprir estritamente a lei. Políticos e ministros, um exemplo de dilema ético no exercício de um cargo de responsabilidade como o Ministério da Fazenda. Existe um princípio da ética amplamente reconhecido, tanto por consequencialistas como por deontólogos, que são as duas abordagens da ética cívica, de que deve-se dizer sempre a verdade. Alguns vão mais longe do que outros. Os deontólogos acham que se deve dizer a verdade independentemente das suas consequências. O princípio da veracidade é um imperativo categórico, absoluto, e em nenhum momento se deve transigir na obrigação moral de dizer a verdade, seja qual for a circunstância. Só um parênteses rápido, o filósofo Immanuel Kant, que defendia esta abordagem deontológica para o princípio da veracidade, uma vez foi colocado diante de um dilema que ele respondeu da seguinte maneira. Já que ele defendia que em nenhuma circunstância se poderia transigir no princípio da veracidade, a verdade teria que ser dita sempre e invariavelmente, um filósofo francês colocou a ele a seguinte questão. Suponha que você está numa casa onde está escondido um amigo seu no andar superior e aparece um homem armado perguntando a você onde está o seu amigo porque ele deseja matá-lo. E você tem que responder. O que é que você vai dizer? Você vai dizer que o seu amigo está escondido ou vai dizer que não sabe ou que ele não se encontra? Mentir. Aí só um alemão. Com amigos assim, quem precisa de inimigos? Adivinhe o que o Kant disse. O meu dever moral é informar o assassino que o amigo está escondido no andar superior. O que ele fará com essa informação não é responsabilidade minha. É responsabilidade dele. Qualquer mentira é uma diminuição do ser humano. Eu não vou mentir. Vocês verem como uma visão absolutista da ética pode levar a resultados muito complicados. Um consequencialista da tradição mais cautelosa, empírica inglesa, os utilitaristas, por exemplo, acham que o princípio da veracidade, como regra geral, é fundamental, mas há situações circunstanciais em que se pode moralmente mentir. Por exemplo, se um criminoso procurando alguém lhe pergunta se você sabe onde está essa pessoa. Você pesa prós e contras, consequências prováveis e considera que é preferível mentir. O meu exemplo de um ministro da Fazenda coloca esse mesmo dilema numa situação que é concreta e que o Brasil já viveu, inclusive, em algumas ocasiões. Suponha que você está num regime de câmbio fixo ou administrado e vem um jornalista e lhe pergunta, você é o ministro, você pretende mudar a política cambial?
Se for um ministro kantiano, ele afirma que sim, e os mercados entram em convulsão instantaneamente, né? E o país quebra. Se ele for um utilitarista, ele vai pesar prós e contras e ser ou muito evasivo, alguns são especialistas nisso, ou então mentir. Então, em nenhuma hipótese, mesmo que ele esteja considerando isso, em nenhuma hipótese mudarei. Essa política vai comigo até o final e não há qualquer perspectiva de mudança. Bom, eu queria encerrar essa análise da ética aplicada a profissões, a ética pessoal, a escolha de uma profissão, e a ética cívica, o exercício de uma profissão, os dilemas que aparecem e como lidar com eles, né? No fundo, eu argumentei, são duas as abordagens. Ou você acredita em regras morais absolutas que têm que ser cumpridas invariavelmente, ou você acredita que as consequências pesam e, portanto, é preciso considerar localmente prós e contras, o que também tem problemas, porque onde passa uma mentira, passa uma boiada, né? E aí você começa a julgar cada caso, que é muito complexo. Eu queria terminar isso fazendo uma breve enquadramento de como eu percebo a situação brasileira, né? Do ponto de vista ético, isso eu acho que se aplica muito ao mundo das profissões também, das diferentes categorias profissionais. Nós vivemos no Brasil um paradoxo muito curioso, que é o descolamento entre a percepção que os indivíduos têm de si mesmos, o seu próprio caso, e aquilo que eles percebem dos demais. Eu vou começar com um exemplo colhido em sala de aula na minha atividade profissional, que é professor universitário. Eu estou na minha sala de aula, na Universidade de São Paulo, quando eu lá lecionava. Aliás, tem um ex-aluno presente aqui, mas não foi na classe dele, né? Deixa eu dizer desde já. Eu estou na minha sala de aula, começa um movimento dos alunos pela ética na política durante todo aquele escândalo que precedeu o impeachment do então presidente Collor de Mello. Os meus alunos se mobilizam muito festivamente, vão às ruas, caras pintadas, exigem e clamam pela ética na política e têm meu total apoio. Não faria outra coisa na idade deles e na minha própria idade. Pois bem, termina o ano letivo, essa mesma classe, eu vou submeter ao exame final, e eu distribuo a prova e percebo que eles estão colando, sem a menor cerimônia, uns dos outros. Eu sou obrigado, constrangido, a separá-los com uma carteira de distância. Agora eu me pergunto, será que esse jovem não liga as pontas e não percebe que, na chance que tem de dar um exemplo comezinho de ética, ele trai tudo aquilo pelo que supostamente ele se mobilizou durante o ano exigindo ética na política? E será que não é essa dissociação que depois levará talvez alguns desses jovens a, em Brasília, achar que no seu próprio caso não é tão importante assim e não perceber que o que ele está exigindo dos outros está muito longe do que ele faz? Eu me lembro muito do filósofo francês La Rochefoucauld quando diz, aliás, dois filósofos franceses que eu vou citar. O La Rochefoucauld dizia, cada um percebe nos outros as mesmas falhas que os outros descobrem nele. E nós, brasileiros, somos especialistas nisso. Nós nos sentimos muito acima de tudo isso que aí está, e, no entanto, tudo isso que aí está é o resultado de todos nós juntos. E nós imaginamos que os políticos são muito diferentes de nós, mas nós os elegemos, e, eventualmente, alguns de nós, se lá estiverem, não vão ter um comportamento tão diferente assim. O outro filósofo, Pascal, tem uma frase que eu acho muito útil também para nós olharmos um pouco para a realidade brasileira, inclusive no âmbito das profissões, no exercício das profissões no dia a dia. Ele diz o seguinte, o mundo se divide em dois tipos de pessoa. Os íntegros que se creem pecadores e os pecadores que se creem íntegros. Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil só tem um tipo de pessoa. E eu não preciso dizer qual é. Está faltando um pouco do outro tipo humano no Brasil, né? Isso aparece em inúmeras pesquisas de opinião no nosso país. Com isso eu vou concluir. Agora uma coisa empírica, que foi um padrão que surgiu. A questão do racismo. Os brasileiros são racistas? Ou como é que eles se percebem em relação ao racismo? Bom, faça uma enquete de opinião. Pergunte aos indivíduos numa amostra estatística da população brasileira. Você se considera racista? 98%, são todos santos, não se consideram racistas.
Aí você pergunta para a mesma amostra, para os mesmos indivíduos, existe racismo no Brasil? Mais de 90% vão dizer que existe. Isso não pode ser simultaneamente verdade. Se 98% não se percebem racistas, como é possível que mais de 90% percebem o racismo? Felicidade. Os brasileiros se consideram felizes, são felizes, se percebem felizes? Se você fizer uma pesquisa de opinião, como aliás foram feitas duas, 67% dos brasileiros, não importando o nível de renda, nível de escolaridade, se declara muito feliz. Aí você pergunta para a mesma amostra da população, os brasileiros em geral são felizes? Só 23% vai dizer que sim. Essas duas coisas não podem ser simultaneamente verdadeiras. A percepção que o indivíduo tem de si não bate com aquela que os demais têm dele. A última pesquisa, infelizmente para essa nós não temos as duas perguntas, mas eu acho que fica muito claro qual seria a resposta da outra pergunta. A última pesquisa é sobre confiabilidade interpessoal, que passa muito perto da questão profissional. Até que ponto você pode confiar na palavra do outro? Você pode depositar na palavra do outro um grau alto de credibilidade, contar com o cumprimento da palavra empenhada. Isso é um ativo fundamental numa economia e no exercício de qualquer profissão, especialmente para quem está demandando os serviços ou comprando algum tipo de bem de quem o oferece. Pois bem, foi feita pelo Latino Barômetro, uma pesquisa na América Latina, e o Brasil apareceu em último lugar no continente, no quesito confiabilidade. Tá? Só 8% dos brasileiros acredita que pode confiar nos demais. Infelizmente, eles não fizeram a outra pergunta, essa que eu adoraria ver, e com isso eu vou concluir. Imagine se tivesse incluído no questionário uma pergunta singela, dizendo o seguinte: você se considera merecedor da confiança alheia? Eu acho que aí nós bateríamos a Suécia, que é o país de maior confiabilidade interpessoal. Então, o nosso problema brasileiro, nessa questão da ética e aplicada às profissões, é uma dissociação muito estranha entre o sentimento sincero. Eu não acho que é uma questão de hipocrisia. As pessoas, quando se creem melhores e diferentes de tudo isso que aí está, elas acreditam nisso sinceramente. E, no entanto, não são percebidas assim pelos demais. Esta dissociação na experiência e no modo de vida brasileiro, eu acho que está na raiz de muitas das questões que nos afrontam e que nos envergonham até na nossa existência em sociedade. O inimigo é o outro, o brasileiro é o outro. Eu estou cumprindo a minha parte, eu estou fazendo tudo dentro do que se espera, cumprindo todas as expectativas e faço isso com a melhor consciência do mundo. É realmente o paraíso do auto-engano. Faço isso com a melhor consciência do mundo. Não é aquela questão da hipocrisia, que é a homenagem que o vício presta à virtude. Né? O hipócrita apenas não consegue ser virtuoso, portanto ele finge que é. Não é isso. Não é. Se fosse uma questão de hipocrisia, talvez fosse até mais tratável. Mas o problema é mais grave. O problema é uma autoilusão a respeito do que de fato se é e de como se é percebido na convivência com os demais. Os exemplos são tantos e vêm desde a minha sala de aula, e eu não me excluo dessa situação, eu realmente não me acho diferente do resto, eu estou descrevendo algo que eu também vivo, e eu me incluo integralmente nesse paradoxo. Eu acho que é esse o problema que nós deveríamos refletir, porque realmente a maneira como os outros nos percebem está muito descolado da maneira como cada um de nós se percebe a si mesmo. Obrigado. Não sei como é que funciona agora a dinâmica. Professor, eu acho que não é uma questão de hipocrisia. Bom, obrigado pela oportunidade. E eu acho que não é uma questão de hipocrisia, é uma questão de fantasia, na realidade. É o que a gente vê muito, né? As pessoas simplesmente fantasiam que agem bem, que se comportam bem profissionalmente. Isso nós vemos no dia a dia. Na política, eu acho que é um extremo de fantasia, né? E é realmente fora da realidade. E tudo faz parte de um grande teatro. Essa é a
questão básica. Exatamente o que eu tentei dizer, só que eu não usei a palavra fantasia, eu usei o termo auto-engano. A pessoa tem ilusões acerca do que ela de fato é. Ela, quando pensa em si mesma, ela não consegue pensar com o mínimo de objetividade. E ela pensa que o caso dela é diferente dos demais. Né? Auto-engano é a capacidade que o indivíduo tem de mentir para si mesmo e acreditar na mentira. É uma coisa curiosíssima. O ser humano tem essa capacidade fantástica de viver uma mentira como se fosse verdadeira. O caso da política é um prato cheio para isso, né? Um político promete coisas numa campanha que, se ele próprio ouvisse prometidas por um outro, ele jamais acreditaria. E, no entanto, ele promete sinceramente. E é o que acontece, a única coisa que ele não consegue é negar que ele prometeu, porque está gravado. Mas aí as circunstâncias mudaram, o mundo mudou, ele tem todas as justificativas mais louváveis do mundo. Na realidade, o meio ambiente deve ter influenciado alguma coisa. Mas é muito complicado, a ética é uma questão essencial na vida das pessoas e na realidade ela é tratada como se fosse uma grande brincadeira. Isso agora, é bastante complicado. O outro lado dessa história é que a sociedade também é muito permissiva, porque ela não cobra. E ela permite os maiores desaforos. Mas quem é a sociedade? Todos nós, somos todos nós. A sociedade somos nós. Isso que é complicado. E a questão é, onde isso vai parar? Se é que vai parar. Eu não acredito que vai parar. Mas é complicado. Boa noite, Eduardo. Obrigado pelas palavras. Você apontou algumas questões a respeito do auto-engano, né? E eu gostaria que você dissesse um pouco a respeito de qual a solução para resolver esse dilema entre a imagem que os outros têm de si e a imagem própria que cada um faz de si mesmo, né? Eu creio que no problema brasileiro talvez seja um pouco a falta de racionalidade. Quanto mais, talvez, racionalidade a pessoa, o país como um todo tiver, eu acho que pode ser um caminho para essa solução, né? Eu queria que você refletisse um pouco a respeito disso. Eu vou te dizer, eu pessoalmente, como é que eu lido com isso? Eu aprendi na vida a prestar muito mais atenção no que as pessoas fazem do que no que elas dizem. Eu não quero saber o que a pessoa diz. Eu quero saber muito pouco. Eu quero ver o que ela faz. O que a pessoa reivindica verbalmente como sendo, para mim, tem uma importância muito secundária. Eu quero ver se no dia a dia ela está cumprindo expectativas e parâmetros de comportamento que eu considero adequados. O que ela acredita sobre si, as fantasias que ela tem, o que ela imagina, para mim isso tudo eu quero ver ali na minúcia, no dia a dia. Agora é um processo, eu acho que socialmente é um processo de amadurecimento muito lento. E há uma corrida armamentista. Em qualquer sociedade o auto-engano é uma realidade. Quer dizer, mas aí é o que alguns filósofos e sociobiólogos chamam de corrida armamentista do engano, né? Quanto mais se sofistica a detectação do engano, mais se sofistica a capacidade de enganar. E no limite você tem uma situação em que a pessoa só consegue enganar se ela estiver sinceramente convencida do engano que está perpetrando. Pense nas relações afetivas, declarações de amor, juras de amor eterno, que são tão frequentes quando a pessoa está intensamente apaixonada. Qualquer observador isento, olhando de fora, percebe que a probabilidade daquilo ser verdadeiro é ínfima, talvez nula. E, no entanto, um lado está prometendo e o outro está acreditando. E sinceramente. Agora, a vida humana perderia também muito do sabor e da alegria se não fosse esse dom. Eu queria que você apontasse, de novo aqui, eu queria que você apontasse um pouco caminhos para a solução da realidade brasileira. Eu sei que é uma questão muito ampla, né? E a gente não resolve isso numa noite. Né? Bem concreto, de política, tá? Vamos lá. O que aconteceu no Brasil do fim do regime militar para cá?
todas as ilusões que nós tínhamos, muitos aqui têm idade para isso, embora muitos não, são jovens, mas eu tenho. Vamos lembrar as ilusões que nós tínhamos quanto à facilidade de mudança de tudo isso que aí está, uma vez que tivéssemos a democracia. E quanto não sonhamos alto em relação a tudo isso. Pois bem, o que nós tivemos de 85 para cá? É quase um sonho de experimento. As três grandes forças de oposição gestadas durante o regime militar tiveram cada uma a sua chance de mostrar a sua capacidade de mudança. Primeiro veio o PMDB, Sarney e Ulisses Guimarães. Depois nós tivemos uma carta fora do baralho, que foi o Collor, rapidamente expelida. Depois nós tivemos o PSDB, que era uma segunda grande força de oposição daquela época, Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos. E agora nós estamos tendo a última grande força de oposição daquela época, que teve a sua chance e que mostrou, para a grande perplexidade de todos nós, as práticas políticas que vem implementando, sem nosso conhecimento. O regime militar terminou agora, com o apagão político do PT. Por quê? Porque nós estamos enterrando as últimas ilusões daquela época. De que se os justos e bons estivessem lá, tudo se resolveria, porque agora os justos e bons, com a sua sagrada vontade política, vão fazer tudo o que é necessário. Não é tão simples. Um dos problemas de um regime militar é que ele deforma não só a situação, como também a oposição a ele. Por quê? Porque a oposição a ele passa a nutrir fantasias e ilusões quanto à sua capacidade de mudança por um simples ato de vontade. E agora nós estamos percebendo que a coisa é muito mais complicada. Ou seja, para chegar ao seu ponto, há uma chance agora de amadurecer o debate sobre os rumos do Estado brasileiro. Porque nós perdemos as últimas ilusões que tínhamos herdadas da época do regime militar. Nós temos uma chance concreta de amadurecer uma discussão e termos um grande rearranjo das forças políticas, tendo encerrado o ciclo longo do regime militar, que se prolonga muito depois do fim do regime militar enquanto sistema de poder. Porque isso se projeta na oposição. Agora, o outro lado dessa história é que pode vir o desencanto. A crença de que então nada deu certo, nada vai funcionar, vamos esquecer a política como possibilidade de mudança, vamos partir para o silêncio, né? O desencanto radical. Que eu acho que seria uma punhalada fatal na democracia. Porque agora é que é o momento de avançar. Vejam, as grandes forças de oposição daquela época tiveram cada uma a sua vez. Mostraram méritos, eu não acho que foi tudo perdido, eu acho que houve conquistas importantes, mas mostraram também graves defeitos. Especialmente há duas questões da vida brasileira que estão pendentes há séculos. A desigualdade de oportunidades. E uma mais recente, não é há séculos, mas mais recente, que é o medíocre, o desapontador desempenho de crescimento da nossa economia. Que vai realmente demandar algum tipo de solução para que o país possa expandir a sua renda e as suas oportunidades e até mesmo as suas políticas sociais. Então, eu acho que nós temos agora uma chance de avançar. A política é uma coisa estranha. Outro dia eu fui dar uma palestra em Recife, o empresário, ao final da palestra, falou o seguinte: olha, eu votei no Serra. Mas se eu soubesse que o Lula ia continuar a política do Malan e ainda por cima destruir o PT, eu votava nele. Quem diria que a gente um dia ia poder ouvir uma coisa dessas, né? Em Recife, de um empresário daqueles... Boa noite. Estava pensando sobre o que você estava falando, sobre essa dissociação. Você não acha que atrás disso tem uma situação assim de valores? Quer dizer, valores que estão impregnados na sociedade? Então as pessoas têm um comportamento para fora de acordo com um valor moral. Só que ele tem uma prática diferente disso. Talvez porque ele não acredite que se praticar o que os valores morais trazem para ele não vai chegar onde ele quer.
Então ele acaba, isso vem desde o seu exame, desde o seu exemplo do exame, até o que eles estavam falando, e até o que a gente está vendo na política, né? Quer dizer, tem uma situação aí, a gente fala, escuta da crise das instituições e tudo mais, mas eu acho que o que está acontecendo é que parece que o país está com essa situação meio deturpada, está sem rumo nesse sentido, né? E o exemplo vem de todos os lados. Então as pessoas ainda falam sobre os valores, mas não conseguem mais praticar esses valores, né? Não sei o que você pensa disso. O Protágoras dizia que só um louco diria publicamente que ele não é honesto. Todo mundo diz publicamente que é, mas o pior é quando a pessoa acredita que é e não é. Isso é mais sério. Aí é que tá. Essa é uma boa pergunta. O Churchill, eu tenho uma colocação do Churchill que é interessante. O Churchill dizia que a verdade é uma coisa tão preciosa que ela precisa ser protegida por um batalhão de mentiras. Deve ter muita gente no atual governo que pensa isso. Só que não tem verdade nenhuma. Qual é a verdade? O Churchill tinha, ele estava combatendo o nazismo. Qual é o projeto real disso aí? Se não a manutenção do poder. Eu não percebo outro. Então você fica com um batalhão de mentiras sem verdade por trás. É lógico que você está numa guerra contra o nazismo, é parte do jogo mentir, você precisa desinformar. Mas você tem uma causa digna desse nome. Você realmente está imbuído de um projeto que é importante. Agora, tem um momento em que fazer o jogo do poder se torna o próprio jogo, e a pessoa perde o pé. Aí vai para o Supremo. E aí o próprio Supremo tem as suas ambições políticas e também vai. Mas hoje você vê um Duda Mendonça indo numa comissão e dizendo que, olha, roubou, olha, foi lá, foi depositado lá fora, está aqui e sai recebendo um tapinha nas costas. Olha, muito obrigado, você ajudou a nossa nação e termina em pizza. Quer dizer, eu não entendo isso, porque quando você mente, você leva a situação para um lado. Quando você conta a verdade, a situação continua indo para o mesmo lado. Não, mas aí surgem racionalizações do seguinte tipo: essa é uma prática disseminada e estão todos fazendo. Portanto, o meu próprio caso é apenas mais um. A fecundidade das racionalizações no Brasil é uma coisa assustadora. A capacidade que cada um tem de criar uma história para si mesmo para justificar o seu próprio caso. Eu não acho que isso vá passar por uma súbita mudança ou algum tipo de regeneração. Eu acho que é um processo lento e sofrido de amadurecimento. De educação lento, exasperantemente lento. Agora, se a democracia tem um mérito é que ela permite corrigir erros à luz de experiências. Se nós não tivéssemos o benefício da democracia, nós não poderíamos sequer corrigi-la. Então, é um processo de aprendizado. Tentativa e erro. Agora, de fato, terminamos, eu acho que terminou um ciclo. Na próxima eleição, ninguém vai poder se oferecer ao público eleitor como sendo justo e bom e não contaminado e de salto alto, com uma certa arrogância, dizendo que tem monopólio da ética. Eu acho que essa ilusão realmente felizmente, ela foi eliminada do cenário. Eu vou fazer uma pergunta que está mais no mundo da cultura. Nós ouvimos com frequência relatos de atores e de escritores que sempre ficam encantados em escrever personagens literários ou cinema, etc., roteiristas, assim, que são complicados assim do ponto de vista ético, né? Como que esses personagens são atraentes para quem faz, para quem vivencia como ator e o próprio público. Nós temos até algumas falas do tipo: esse indivíduo é muito certinho ou é muito previsível. Por quê? Porque o comportamento dele não envolve nenhuma prática, digamos, tá certo, alterada de comportamento. Isso acaba, eu tenho certeza, nós convivemos com isso.
dizer, nós chegamos até a dizer, olha, não vou dar continuidade a essa história porque esse indivíduo não atrai atenção. Ao passo que aquele outro, que é cheio de confusões e de conflitos e de desonestidade, esse aí vai segurar todo mundo até o fim, tá certo? Existem até falas antigas de preferir para o inferno e conviver com Madame Pompadour e outras pessoas tão interessantes do que para o céu, que tem um monte de gente sem graça ali. Bom, se nós considerarmos que essas minhas observações elas são pertinentes, que as pessoas elas reagem desse jeito, quer dizer, a nossa própria cultura, de alguma forma, ela nos traz cotidianamente um reforço, tá certo, de uma certa sedução que esse tipo de comportamento gera na nossa vida. Eu concordo com a sua análise. Um personagem muito linear e um mundo maniqueísta não são atraentes do ponto de vista estético e da capacidade de gerar empatia. Tem filmes que irritam, porque os bons são muito bons e os maus são muito maus, e não há complexidade da existência humana com todos os conflitos que permeiam cada um de nós. Eu acho que o Pascal foi muito feliz nessa formulação dele. O mundo se divide em dois tipos de pessoa. Os íntegros que se creem santos e que são dilacerados. Não, os íntegros que se creem pecadores, desculpe, e que vivem dilacerados, porque qualquer pequena falha para ele tem uma importância tremenda. E do outro lado, né, os pecadores que se creem íntegros. Eu acho que qualquer sociedade tem esses dois tipos de indivíduo. O problema é que na nossa parece só ter um deles. É uma questão de grau, uma questão de proporção. Agora, você tem toda a razão. Quanto mais se aprofunda e se estuda o comportamento humano e a psicologia humana, mais nós percebemos como o conflito intrapessoal está presente nas decisões mais triviais. Nós estamos simultaneamente negociando internamente forças que nos dirigem, nos impulsionam em direções opostas. Hoje a neurociência já mostra até que o cérebro humano é constituído por módulos que não estão perfeitamente integrados. O sistema límbico, é uma espécie de cigarra, para usar a fábula do Esopo, ele é a parte do cérebro mais primitiva que, quando tem uma oportunidade de gratificação imediata, ele é rapidamente ativado. E ele demanda pronta satisfação. Todos nós sabemos o que é isso. Se você tem uma oportunidade concreta de satisfazer um desejo, o sistema límbico vai te impulsionar para agarrá-lo, apanhá-lo enquanto é tempo. Só que tem uma outra área do cérebro, que é mais recente, que é o córtex pré-frontal. É a formiga, da fábula de Esopo. Ele pesa os prós e os contras no tempo. Mas espera aí, se eu agarrar esse prazer agora, eu posso pagar um preço enorme por isso daqui a pouco. Será que vale a pena? Eu começo a medir presente e futuro. Valores presentes e futuros medem forças na nossa mente o tempo inteiro. Esse conflito está presente. Um bom personagem, ele é dilacerado. É o caso de Ulisses e as sereias, que é magnífico para ilustrar esse tipo de conflito intrapessoal. Ulisses sabia que as sereias iam levá-lo à morte certa quando o barco passasse e ele ouvisse a sedução, o canto. O que ele faz? Ele mandou tapar com cera o ouvido dos tripulantes, mas o ouvido dele ele não tapou com cera. Ele pediu para ser amarrado ao mastro do navio. O herói ouve e enlouquece de desejo, mas está amarrado ao mastro e ninguém obedece, porque o ouvido está tapado com cera. Então, esse é um bom personagem, porque ele sabe que aquilo é a morte certa e, no entanto, ele não resiste. E, no entanto, ele se priva da liberdade para salvar a sua liberdade futura. E reconhecendo o seu limite humano, mortal, é que ele vence a sedução imortal das sereias. O Orfeu, que era um deus, encontrou um outro estratagema para lidar com a mesma situação, mas ele era deus, não era um Ulisses mortal. O que o Orfeu fez? O Orfeu falou, eu sou tão bom no canto, o meu canto é tão divino, que na hora que eu passar perto da Ilha das Sereias, eu vou cantar uma música ainda mais sedutora que a dela. E toda a tripulação vai me ouvir em vez de ouvir as sereias. Mas teve um tripulante que ouviu as sereias e se matou. Mas o Orfeu cantou melhor do que as sereias e atravessou a zona de perigo, mas era um deus. Nós não somos Orfeus, nós somos Ulisses. E muitas vezes nós temos que nos amarrar ao mastro, porque senão é a morte certa. Professor,
eu queria saber se você visualiza instrumentos de comercialização ou de ação do Brasil, por exemplo, no nível do comércio exterior, e num momento oportuno em que ele está revendo conceitos políticos assim e sobre a ética, e como ele tratar com isso frente a uma esfera que nem sempre é ética também, e que age com princípios éticos. E a outra pergunta é se você já fez alguma análise do ponto de vista cultural dessa relação ética de uma forma histórica, talvez assim, da formação mesmo do povo brasileiro, que também tem essas referências externas, e qual a influência disso? Olha, é muito boa a sua primeira pergunta. A questão da ética aparece muito no comércio. Todo ato de troca envolve um grau de confiança entre as partes. Toda vez que você troca, internamente ou no comércio exterior, você, na verdade, está depositando confiança naquele com quem você está se relacionando. Você está pagando por um bem ou por um serviço, muitas vezes sem saber da qualidade, da pontualidade, do real valor daquilo que você está adquirindo. O Brasil agora está enfrentando um caso delicado, que é essa questão da febre aftosa. Isso daí quebra muito da confiança que o mundo tem numa área que é muito importante para o comércio exterior brasileiro, que é a exportação de carne. Se nós não lidarmos com isso com enorme transparência e responsabilidade, acharmos que nós vamos enganar lá fora como nós enganamos aqui dentro, nós vamos nos dar muito mal. Podemos até ter algum pequeno benefício de curto prazo, mas vamos perder mercado. A questão da pontualidade, ou da confiança que se deposita na palavra do outro. Se você firmar um contrato com um japonês, afirmando que você vai entregar um produto em tal data e o produto não estiver lá naquela data, ele nunca mais compra de você. Ele não tem o grau de tolerância que nós aqui dentro temos com quem dá mancada o tempo inteiro. Se o produto não atender a qualidade, a especificação minuciosa daquilo que foi prometido ou empenhado, você está fora. Então, de certa maneira, um mundo que trabalha com regras muito mais exigentes do que as que prevalecem aqui dentro, acaba ajudando aqui dentro a mudar. Veja como mudou a qualidade de produtos no Brasil no momento em que os produtores brasileiros tiveram que competir com a ameaça do importado. Eles deitavam e rolavam conosco. Por quê? Porque estavam totalmente protegidos por um mercado cativo que tolerava qualquer desaforo. A hora que você abre a economia, não tolera mais. Por que as nossas empresas investiram tão pouco em capital humano durante tanto tempo? Porque a nossa economia era totalmente fechada. Não precisava investir em qualidade, em pesquisa, em pontualidade. A gente vivia num mundo, uma espécie de estufa de incompetência e total tolerância. A abertura econômica é fundamental para quebrar isso. Hoje, a empresa que não investir em capital humano, que tiver o trabalhador como um simples recurso descartável, ela está fora do mercado, porque ela não vai ter um padrão de excelência que lhe permita sobreviver em competição com empresas que tratam quem nelas trabalha como ativo e como capital humano, como um recurso criativo, produtivo. Aquilo que o Marx denunciava do trabalho alienado, né? O trabalhador só se sente ele mesmo quando ele não está trabalhando. Quando ele está trabalhando, ele não se sente ele mesmo. Isso hoje mata uma empresa. Se a empresa tratar a sua mão de obra, já é uma palavra caduca. Dessa maneira, ela não se viabiliza, muito menos no comércio internacional. Onde quem trabalha numa empresa, para ela ser competitiva, tem que estar plenamente atuante com suas faculdades intelectivas voltadas para o que faz. Se for apenas um trabalhador alienado que está lá substituindo uma engrenagem totalmente desconectado do que ele está fazendo, essa empresa está fora. A competição é uma força que pode ser, não é necessariamente, mas pode ser muito construtiva para exigir padrões. E o Brasil, felizmente, se abrindo mais para o mundo, está deixando de ser aquela ilha de desaforo e de tolerância no campo da economia que foi durante tanto tempo. A gente pagava 5, 6 vezes mais por um produto de pior qualidade. Ou seja, o resultado do nosso trabalho estava indo por água abaixo. Ao gastar sua renda, o trabalhador, em vez de comprar o que de melhor e mais barato o mundo pode oferecer, ele comprava aquilo a que ele tinha acesso porque o mercado era totalmente cativo de 1 ou 2 produtores que abusavam impunemente do poder de mercado que tem.
porque eu não vejo essa ética tão operante no sistema internacional. Eu pensei num exemplo assim muito claro que já passou há um tempo, que foi a ratificação do Protocolo de Quioto. Ele não é diretamente comercial, mas ele tem relação comercial, porque afinal ia afetar diretamente a relação de algumas empresas. E não houve princípio ético no segmento desse protocolo. E muitas vezes, né? O protocolo não foi total, Total. foi parcial, mas aos poucos está avançando. Mesmo nos Estados Unidos hoje, vários estados americanos, unilateralmente, à revelia do governo federal, aderiram ao protocolo de Quioto. É uma questão de tempo. Eduardo, deixa eu mudar um pouco o tema. As matérias que você dá no IBMEC são sobre economia ou sobre esses temas tão interessantes dos seus livros? O curso que eu dou, o principal, chama-se História do Pensamento Econômico. É um curso que, na verdade, foca 4 economistas que eram filósofos, e para os quais a economia era parte de uma reflexão filosófica bem abrangente. Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx e Alfred Marshall. Essa separação da economia em relação ao que era chamado filosofia moral é muito recente, as pessoas desconhecem isso. Na Universidade de Cambridge, só em 1903 surgiu um curso de economia separado de filosofia. Até então, economia política era parte da filosofia. Os grandes fundadores da economia eram filósofos morais. Marx era filósofo, Marshall era filósofo, John Stuart Mill era filósofo, Adam Smith era filósofo. Aliás, tem um livro magnífico, pouco conhecido, chamado A Teoria dos Sentimentos Morais, que é uma obra magistral. O próprio Adam Smith a considerava superior à Riqueza das Nações. Eu acho que ele ficaria muito desapontado de saber que hoje ele é lembrado quase que só pela Riqueza das Nações. Então, na verdade, a economia que eu ensino é uma economia que é parte de uma reflexão filosófica. O meu curso é realmente a filosofia com um componente de teoria econômica. A primeira vez que nós trazemos um economista aqui, na sexta-feira à noite... Ele pode explicar direitinho o curso. Depois ele vai dar um depoimento. Eu posso estar com uma ilusão total a respeito do que eu faço. Ele vai me desmascarar agora. Depois de tudo que eu falei, é um perigo, né? Já dizia o Aristóteles, ninguém é bom juiz em causa própria, né? O velho Aristóteles. Mas, Eduardo, eu estava dizendo que é a primeira vez que nós trouxemos aqui um economista. Essa sexta-feira à noite, esse programa do Café Filosófico é a coisa do sexo, rock e droga, entendeu? Então, nós trazemos muita reflexão sobre, na verdade, o sistema e o indivíduo, quer dizer, e prescrições para ação nessa linha. E os seus livros todos tratam dessa ligação entre a economia e eu diria, as decisões ou as escolhas individuais, né? Nesse sentido, acho que muito, eu ia falar no Adam Smith, quer dizer, eu acho que eu lembrei muito, quando eu leio os seus livros, essa ligação com a teoria econômica clássica fica clara, né? E eu gostaria muito que, no ano que vem, nós fizéssemos um dos módulos nossos aqui no café, com esses temas que você tem tratado. Eu gostaria muito, por exemplo, de desenvolver o tema da felicidade, muito em cima da resposta que o Gianotti deu a uma pergunta que foi feita a ele na semana passada. Não sei se... em um encontro que houve lá no Caio, lá com o Semler, no CDA, como chama? CDA não. É um grupo de intelectuais que se reuniu. E uma menina foi e falou, problematizou essa questão da felicidade, etc. E o Gianotti disse, esse tema da felicidade é um tema muito recente, isso tem 200 anos, e nem todos nós... Então, e aí houve uma grande confusão em torno desse tema. Eu gostaria muito do ano que vem, discutir esse tema da felicidade. Você podia falar um pouquinho sobre o tema do livro seu, que vendeu tanto no Brasil? A felicidade? Não, felicidade é até um formato de café filosófico, é um diálogo filosófico, né?
As pessoas me perguntam muito se aquilo tudo ocorreu ou não. E eu fico feliz quando faz essa pergunta, porque a pessoa, então, achou que aquilo estava realista, né? Se a pessoa teve essa dúvida, é porque o diálogo não é totalmente artificial. A verdade é que aquele diálogo nunca ocorreu. Quer dizer, eu estava sozinho na Inglaterra, com saudade dos meus amigos, com quem eu converso muito filosofia. Aliás, são talvez os melhores momentos, os mais felizes da minha vida. E eu falei, como é que eu vou ser feliz sozinho aqui na Inglaterra? Estava em Oxford como professor visitante, sem os meus amigos por perto. Ah, já sei, eu vou escrever um diálogo filosófico sobre a felicidade e vou imaginar que nós 4 estamos conversando. Aí eu criei 4 personagens, eu me identifico com todos eles, não tem nada que é dito no livro com o que eu não possa me identificar, e eu confesso que eu sou cheio de contradições, porque eu acredito em muitas coisas que não são consistentes entre si, como os meus personagens. E eu peguei 4 temas. O primeiro, como é que se pensou a felicidade no iluminismo, qual era a expectativa dos iluministas de um modo geral. É lógico que tem vozes dissonantes em relação ao progresso como o caminho da felicidade. Depois eu peguei as pesquisas, o segundo diálogo é sobre as pesquisas mais recentes que são feitas, especialmente por psicólogos e economistas, em torno do chamado bem-estar subjetivo. Ou seja, não basta você olhar os indicadores numéricos de renda, de saúde, de moradia. Você precisa ter algum tipo de informação sobre como as pessoas se sentem em relação à vida que têm. Então foi desenvolvida toda uma metodologia sofisticada para comparar o que os números estão dizendo com o bem-estar subjetivo. O segundo diálogo é sobre esse assunto. O terceiro diálogo é o pessimismo cultural, do Schopenhauer, Nietzsche e Freud, o mal-estar na civilização. Ou seja, a civilização traz benefícios incontestáveis, mas ela traz um custo embutido, que é a má consciência do animal humano em relação às suas pulsões. Né? O animal humano se torna uma espécie de animal enjaulado, que se bate contra as grades da sua própria civilização. É sexo, drogas e rock and roll. Né? O mal-estar na civilização. Aliás, eu entro um pouco nessa questão das drogas. E o último diálogo, acho que é o mais, talvez, original, porque é realmente uma reflexão sobre um problema que vai aparecer cada vez mais, é o que eu chamei a pílula da felicidade instantânea. Vamos supor que houve um enorme avanço tecnológico e nós temos hoje à nossa disposição uma pílula que reconstitui no nosso cérebro um momento de maior plenitude e de felicidade da sua existência, sem qualquer tipo de sequela, não tem nenhuma ressaca. E o custo é 0. É como uma aspirina ou um picolé. E é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Hoje, você já tem um experimento com ratos, que, aliás, eu descrevo em detalhe no livro. Se funcionou com rato, vai funcionar com a gente. Que é o seguinte, você implanta um eletrodo no hipotálamo do ratinho. O hipotálamo é o centro do prazer. Toda vez que o ratinho aperta uma alavanca, há uma pequena descarga elétrica no hipotálamo que libera o neurotransmissor dopamina, o que supostamente dá uma enorme sensação de prazer ao rato, porque é o neurotransmissor associado ao prazer. Quando o rato descobre que apertando a alavanca ele obtém dopamina diretamente no cérebro, é lógico que ele não sabe disso, mas ele sente isso, adivinha o que ele faz? Ele aperta a alavanca até morrer por inanição. Ele não quer nem saber de sexo, drogas e rock and roll. Ele vai direto ao ponto, apertando a alavanca até morrer por inanição. Aí os 4 se põem a discutir. E se a pílula estiver disponível? Vamos ou não vamos experimentá-la? Vamos ou não vamos tomá-la? Quais serão as consequências? O que vira a vida humana se o problema dessa busca desenfreada do prazer, da felicidade, o hedonismo desmiolado, tiver uma pílula como essa? E aí, resolveu o problema humano? Eu tenho a impressão que agravou ainda mais. Né? Mas eles discutem ferrenhamente o que fazer diante da possibilidade da pílula. Então são 4 diálogos. A última coisa que eu vou dizer sobre o livro é o seguinte, o meu modelo de diálogo não é o modelo do Leibniz, por exemplo, em que você tem um sábio e um monte de patetas fazendo perguntas. O
O meu modelo de diálogo é o do David Hume, os diálogos sobre a religião natural, em que todos têm posições tão relevantes e tão justificadas que, ao final, há um equilíbrio dramático. E a única coisa que o leitor pode fazer é suspender a crença. Para mim, isso é um verdadeiro diálogo. Não é um diálogo de pedagogo, é um diálogo de equilíbrio, um diálogo de posições que empatam. E todas elas são absolutamente capazes de serem defendidas de modo muito interessante e muito robusto. Eu me inspirei muito em dois autores que eu admiro para fazer esses diálogos. Eu me inspirei muito no David Hume, que tem essa obra magistral, os diálogos sobre a religião natural, e no Diderot, que tem diálogos maravilhosos também. O Sócrates transitou, o Platão começou com essa característica, o Protágoras é um belíssimo diálogo, mas o velho Platão das leis já estava totalmente desequilibrado. O Sócrates do final do Platão já não tem interlocutores à altura dele. Ele é um sábio meio avinagrado que ensina e inculca nos outros o que ele acredita. Então, o próprio Platão tem uma trajetória, se você fizer desde a juventude até as leis, por exemplo, que é um diálogo da velhice, que já é muito amargo e que já está totalmente desestruturado. Professor, deixa eu... Agora eu vou ser desmascarado pelo ex-aluno aqui. Eu estava aqui me furtando e com muita vontade de falar ou de perguntar, eu vou aproveitar a chance que você me deu. Olha, eu dou um depoimento aqui, eu tive aula com o professor em 1986, 1987, faz tudo isso. E eu era muito jovem, o professor também, e eu me lembro que, olha, eu estava vendo ele falar... Você foi um dos melhores professores que eu tive na faculdade. Eu me lembro, você falando aqui, eu me lembrava das aulas e eu tomava nota de tudo. Eu era aquele aluno que anotava. E estava me lembrando, você falava já muito bem naquela época e você está melhor ainda, né? Quer dizer, a experiência... Bom, não vou lembrar de uma coisa depois. Não, e aí eu me lembro que eu fui o orientador de monografia, foi o professor Eduardo. E para você ver a influência que você teve, quando chegou uma época eu tinha que decidir se eu ia seguir uma carreira universitária ou se eu ia fazer uma carreira executiva, né? E eu me lembro que nós tivemos uma conversa na sua sala e que você olhou para mim e falou assim: Marco, você é uma pessoa extremamente prática, você é uma pessoa muito prática, então você pode até querer fazer uma carreira acadêmica, mas mais tarde, vá ter uma experiência em empresas. E eu acabei indo para empresas e acabei não fazendo a carreira acadêmica. Eu acho que acabou sendo, no meu caso de personalidade, a decisão mais correta, mas eu, inclusive, citei essa conversa que a gente teve num dos meus embates intelectuais aí com o presidente da companhia alguns meses atrás. Eu mencionei essa conversa e esse fato, para você ver como eu me lembro. Bom, então, a partir daqui, eu tenho duas questões que eu queria te colocar. Eu vou te colocar as questões, a primeira e a segunda, você responde primeiro a segunda. Poxa, ainda vem pela ordem. Então, assim, você estava falando, citando aqui no debate, que o Brasil progrediu muito depois da abertura comercial, né? Isso foi uma maneira que nós encontramos de dar um salto em termos de qualidade de produtos, né? E qualidade da indústria. Como a gente resolve quais seriam caminhos possíveis, se você já refletiu sobre isso, para a gente resolver duas questões que eu vejo como prementes hoje na sociedade brasileira? Que primeiro é a necessidade de modernização do Estado brasileiro, que claramente é algo que está muito, assim, ele desponta como algo muito arcaico e que necessita de muita melhora. Então, como resolver ou como endereçar essa questão de uma forma prática? E também, depois, de forma prática, como a gente chega num modelo ou numa sociedade onde eu tenho, como você citou a Suécia, mais confiança entre os outros, mais ética nas ações cotidianas? Como, assim, em termos práticos, eu posso chegar lá? Essa é a primeira questão. A segunda questão... Essa é só a primeira? Só a primeira. Não, eu estou te dando trabalho, como naquela época, né? Depois da segunda, o Augusto recebeu aqui o livro, a primeira vez que eu estou vendo o seu livro aqui, O Valor do Amanhã. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro. Legal.
que acabou de ser lançado, eu não li nenhuma resenha dele, e acredito que quase ninguém aqui. Depois, o que em termos práticos também eu extraio daqui para o resto aí da existência que nós todos temos. Então, essas duas questões, fala antes do seu livro, enquanto o seu inconsciente pensa na primeira. Antes de falar do livro e da outra primeira questão cabeluda, eu vou lembrar, Marco, um dia que eu também não me esqueço. Um dia terminou a aula, foi uma dessas aulas bem especulativas, eu acho que eu falei sobre os fundamentos hegelianos do marxismo, uma daquelas coisas bem cabeludas. Aí terminou a aula, eu estou na minha sala, aparece o Marco. Mas, professor, o senhor vai passar a vida inteira especulando nessa sala? O senhor nunca vai fazer nada? Você lembra disso, não? Isso me marcou muito. Eu falei, puxa, esse cara acha que eu não faço nada. Pois é, eu estava... Era a impressão errada de si. Aquela pergunta, professor, além de dar aula, o senhor trabalha? Aí existe, Marco, uma coisa na sociedade que é a divisão social do trabalho. Nem todo mundo pode fazer tudo. Se cada um se ater a fazer, tentar fazer da melhor maneira aquilo que faz, tá bom, tá bom. Eu não posso sair por aí tentando resolver o problema ético do Brasil. Não é, quer dizer, isso está além das forças de qualquer cidadão ou de qualquer grupo de cidadãos. O que eu posso fazer é estudar esse assunto e tentar transmitir na minha língua e para as pessoas que convivem comigo o que é que a humanidade de melhor refletiu sobre essa questão. Eu tento estudar os autores, eu espero contribuir dessa maneira para que cada um reflita também sobre isso. E, na verdade, é muito pouco num livro desse tipo que sai diretamente da cabeça do autor. 99% é estudo. Você coloca 1% de originalidade ali em cima. Mas qualquer filósofo, qualquer intelectual, na verdade, está na verdade, dentro de uma tradição, repensando as questões que foram propostas e retrabalhando, encontrando novos ângulos e juntando peças. E a gente não tem... Você sabe uma coisa que é complicada? Você não controla nem a interpretação ou o uso que é feito do resultado do seu trabalho. E esse é um assunto que eu estudei bastante na minha trajetória, que é a perplexidade dos filósofos diante do que aconteceu com as suas ideias, quando elas foram decodificadas e assimiladas pelos demais. Esse é um assunto com o qual até se preocupou muito pouco até hoje. Ninguém sabe muito bem qual é o resultado de um pensamento, porque o resultado do pensamento não depende tanto da intenção de quem o emite, depende muito mais da intenção de quem o recebe e daquilo que quem recebe se propõe a fazer com ele. Bom, esse livro, na verdade, ele é uma sequência natural dos demais. Quer dizer, ele tenta discutir uma questão que é muito presente na vida brasileira hoje, de várias maneiras, que é os termos de troca entre presente e futuro. E que, no fundo, é os juros. As pessoas não se dão conta de que juros não é uma coisa de mercado financeiro, de banco central, de crédito. Toda vez que você troca alguma coisa no presente por alguma coisa no futuro, tem juro implícito. É o termo de troca entre presente e futuro. Né? O juro é o preço da impaciência, quando você importa algum valor futuro para desfrutá-lo imediatamente, e o juro é o prêmio da espera, quando você abre mão de alguma coisa agora para obter um benefício mais à frente. Isso está presente nos mais diferentes campos de atividade. Está presente desde coisas mais do dia a dia, como dieta, como exercício físico, como estudo ou finanças, até mesmo está presente em questões de escolhas de longo alcance, como escolher uma profissão, como relações afetivas. É o máximo circunstancial ou é o máximo intertemporal? E, para minha surpresa, eu não esperava entrar nesse assunto, se você pensar com calma, está presente até nas escolhas religiosas. Né? O que as grandes religiões mundiais nos propõem? Duas coisas, duas premissas. Primeira, a morte não é o fim definitivo de tudo.
tem alguma coisa que vai além depois dessa vida que nós conhecemos. Todas elas. Segundo, o que virá depois depende do que for feito nessa. Não é indiferente para a outra vida o tipo de vida que você levou agora. Qual é a proposta que as religiões fazem? Se você viveu dentro do código agora, você vai ser infinitamente recompensado no porvir, na eternidade. Os juros são infinitos. O benefício que as religiões prometem a quem a elas adere, de fato, é infinito. Se isso é o caso, não há sacrifício agora que não vale a pena. Porque do outro lado da balança está a bem-aventurança eterna. Os primeiros cristãos levaram isso tão ao pé da letra que começaram a cometer suicídio em massa, em nome da fé. Se entregavam ao martírio coletivo. Se o outro lado é o bem eterno, por que eu vou prolongar a minha existência aqui? A Igreja teve que intervir, o Banco Central do Vaticano interviu. Tornou o suicídio pecado mortal. Mas só no século IV depois de Cristo. Até então não era. O que ele fez? Ele deu uma forte puxada de juros, nem o Banco Central do Brasil. Você vai ser punido com as labaredas do inferno se você pegar o atalho. Aguente firme o vale de lágrimas, porque a recompensa é só para quem aguentou até o fim. Então, o contrato religioso é um contrato de troca intertemporal, no qual estão implícitas as noções de juro e desconto. Então, eu enveredei por isso aí. Quer dizer, eu acho que é um assunto que o Brasil clama por discutir. Até que ponto nós realmente desejamos sacrificar tanto o futuro em nome de algum prazer momentâneo, efêmero? E por que uma sociedade como a nossa tem tanta dificuldade em cuidar melhor do amanhã? Vive o dia a dia de maneira muito afoita e muito aos tropeções, né? Quase que em emergências que vão se sucedendo. Você vê um chinês, por exemplo, pensando 20, 30 anos à frente e tomando decisões agora para materializar daqui a 20, 30 anos, daqui nós mal conseguimos pensar 2, 3 dias. É um horizonte muito curto no processo decisório. Então, eu achei que era uma questão que merecia realmente um aprofundamento e um tratamento sistemático. Foi daí que surgiu o valor do amanhã. A sua primeira questão exigiria uma outra palestra que eu não vou ter a menor condição de fazer aqui. Mas eu vou repetir o meu ponto. Não tenha expectativa, Marco, de que essa situação nossa vai mudar da água para o vinho subitamente. Eu duvido que algo assim aconteça. Teria muita dúvida se alguém, por exemplo, no cenário político, aparecesse messianicamente propondo a possibilidade de mudar tudo isso que aí está da noite para o dia. Ou achando que numa cruzada moralista vai resolver toda a precariedade da nossa convivência social. Não mais, pelo menos. Eu espero que nós estejamos vacinados contra esse... Eu até entendo que alguém sonhe com uma coisa dessas, mas a experiência... Não, tem garotinho, tem... Tudo aparece. Tudo aparece. Né? Agora, uma coisa que o Brasil não precisa é aventureiro ou líder messiânico. Né? Nem que ele consiga nos fazer crer por algum momento que ele é um aventureiro do bem, né? Não é um aventureiro do mal, mas nós precisamos de forças políticas enraizadas na sociedade. O que eu mais temo em relação ao futuro político do Brasil é que apareça de novo, diante do desencanto atual, alguém totalmente desconectado da vida política institucionalizada no país e ofereça uma solução de regeneração completa por um ato de vontade. Bom, põe terceira via nisso, né? É um looping, né? Uma coisa... E uma população crédula e pouco educada, como é a brasileira, é muito vulnerável a aventuras desse tipo. Né? Um eleitorado de baixa escolaridade, ele é muito mais crédulo e acredita, tem pensamento mágico. Se aparecer alguém na cena política com um enorme carisma, prometendo mudar tudo isso que aí está e encantando com o seu discurso e a sua lábia a população, nós vamos meter os pés pelas mãos mais uma vez. Eu espero que
o aprendizado de todos esses anos tenha servido, pelo menos, para nos vacinar contra populismo e líderes carismáticos que prometem soluções completamente inexequíveis. É um problema de execuibilidade. Então, eu não esperaria nenhuma salvação iminente. Pelo contrário, eu acho que nós vamos ter que aprender realmente, na única maneira que é aprender, que é errando e corrigindo os erros que aparecem ao longo do tempo. Ele comentou também em termos de originalidade na política. Não tem originalidade na realidade. O que a gente vê, o que a gente já viu, quer dizer, o que aconteceu já no passado, né? E o que mais se vê é Maquiavel. Você só vê se repetindo, né, a história. Na realidade, não há nada de novo e original em política, em termos políticos. Pelo menos eu não consigo... Nós ainda temos problemas tão elementares para resolver na nossa convivência política que me parece descabida a pretensão de querer dar lições de política para a humanidade. Eu acho que a cultura brasileira tem coisas importantes, tem coisas fantásticas, mas no plano das instituições políticas, nós somos um país subdesenvolvido. Não tem a menor dúvida. Tem mais alguém? Mais. Olha, eu queria perguntar, assim, juntando algumas coisas que foram comentadas aqui, do ponto de vista de perspectiva de futuro mesmo, né? A gente está vendo que a educação que a minha geração recebeu era uma educação de códigos de moral e de ética bem definidos e bem acentuados. Essa educação nós passamos para os nossos filhos. E na vida profissional deles, nós vimos que muitas vezes esses códigos não estavam valendo a pena, porque eles estavam sendo ultrapassados e pisoteados por outros profissionais. Essa geração dos meus filhos, ela já não transmitiu os mesmos valores que eles receberam. E essa terceira geração já é a geração que daqui a alguns anos vai estar administrando o país e toda a situação social do Brasil. Então eu pergunto, você não vê isso com bastante preocupação? Porque se essa segunda geração, a minha e a posterior à minha, que recebemos valores éticos bem definidos e bem claros, ela jogou para o ar essas questões todas. Como é que ficam essas crianças que já não estão recebendo esses valores da mesma forma que a gente recebeu? Como é que fica esse futuro? Eu compartilho a sua apreensão. Eu acho que você toca num ponto muito importante, que é o papel da família na formação moral. Aliás, está lá no Protágoras, o diálogo do Platão já enfoca muito, o Protágoras chama muito a atenção para a importância da convivência na infância com pais para a internalização de códigos de conduta e de regras morais. Eu concordo integralmente com essa ênfase. Eu creio também que a escola, por melhor que seja, não substitui a família, né? E, aliás, a própria escola, o desempenho escolar fica muito prejudicado na falta de uma base familiar adequada, e esse é um sério problema brasileiro. Agora, eu não sou tão pessimista quanto você em relação a um declínio inexorável dos padrões de convivência e de profissão, de exercício profissional na vida brasileira. Eu não vejo com tanta clareza como você parece que está vendo, que é uma história de sequência para pior. Eu acho que algumas coisas piorem, algumas coisas melhorem. Eu acho que o quadro é bem mais complexo do que simplesmente um enredo de decadência ou de declínio. Posso estar errado, não sei, é a minha percepção. Bom, nós gostaríamos, então, em nome de todos, agradecer ao professor, a não ser que tenha mais alguma pergunta, ou alguma conclusão que o professor gostaria de fazer. Então, agradecer ao professor Eduardo Janetti por essa capacidade, né, de permitir uma reflexão crítica, nós todos, né, equilibrada, inclusive, entre este aspecto, digamos, da economia, né, dos juros e também da ciência social, como ele justamente disse,
e com esse estilo tão pacato, mas provocador ao mesmo tempo, né? E eu acho que é importante lembrar a todos os presentes que o professor estará presente no programa Roda Viva nessa próxima segunda-feira, justamente no lançamento do livro, não é isso, professor? Isso é o lançamento do Valor do Amanhã, que estará sendo autografado hoje mesmo pelo próprio Gianetti. Lembramos também que no próximo dia 2 de dezembro, que é o último dia, né, do nosso projeto cultural, teremos Renato Giannini Ribeiro discutindo ética na separação. Vou ler só 2 frases aqui que ele diz, né? Os casamentos, quando a expectativa de vida era de 35, 40 anos, duravam 20 anos. A fidelidade eterna valia 2 décadas. Hoje, pode-se viver um século. Vão ocorrer cada vez mais separações nos casamentos, nas parcerias e nas amizades. Não está na hora de construir uma ética da separação? Portanto, aguardamos todos vocês para essa discussão na próxima e última sexta-feira do ano do nosso projeto cultural. Lembrando também que quem quiser esticar à noite, nós estamos iniciando embaixo no Auditório Morama o cinema britânico, com o filme Vozes Distantes, de Terence Davis, né, um filme de 88. Portanto, aguardamos todos, damos essa disponibilidade para quem quiser. E gostaria de encerrar esse debate com um caloroso aplauso para o nosso palestrante.